Fala galera, aqui é o Matheus do Amizades Grima Histórica, e hoje vamos para mais um episódio da série RPG na Vida Real. Dessa vez, falando sobre os bardos. Existem diversos termos para o músico durante o período medieval. Trovador, menestrel e bardo eram alguns desses. Mas quem era cada um desses? Qual se aproxima mais do que a classe bardo representa? Vamos investigar um a um. Para começar, precisamos entender que existiam dois tipos de arte durante o período medieval: a arte sacra e a arte vulgar. A igreja mandava e desmandava em toda a arte sacra, incluindo a música. Como a igreja detinha grande poder em todas as formas, inclusive econômica e de conhecimento, a quantidade de informação que chegou até nós é de maioria da igreja. Livros com proto-partituras, pinturas de músicos e diversos tipos de registro. As formas de registro da música vulgar são escassas se comparadas com a música sacra. A diferença entre elas é algo similar à música que temos no cotidiano e à música clássica. Outra característica importante é entender que a linha que separava a música da poesia era algo muito tênue. Então, comecemos com os menestréis. Quem eram os menestréis? Também chamados de jogral ou jogralesas, no caso de serem do sexo feminino, os menestréis eram músicos. Às vezes, pertenciam a uma corte, às vezes eram itinerantes. No entanto, cantavam sobre acontecimentos. Muitas vezes floreados e exagerados, até mesmo completamente inventados. Eram usados como forma de propaganda ou antipropaganda. O termo menestrel era usado nos países de língua românica. Já os trovadores, por sua vez, eram como os menestréis. No entanto, havia algo que os diferenciava: o nascimento. Havia uma grande questão sobre o uso do termo trovador. Os jograis se auto-intitulavam trovadores, pois o nome trazia prestígio. No entanto, a nobreza tentava tomar o termo para si, gerando uma disputa social. Basicamente, a diferença entre os trovadores e os menestréis era de que berço que eles vieram. Mas e os bardos? Quem eram os bardos? Para responder essa pergunta, quem melhor do que um bardo de fato? Com vocês, Rick Meirelles. Tudo bem? Eu sou o Rick Meirelles. Muito obrigado pelo convite para participar, Matheus, do seu canal. É muito legal essa série de vídeos a respeito de RPG e personagens da vida real, né? Tô aqui para falar um pouquinho sobre os bardos, gente. É um papo bem informal, na verdade, porque eu não sou professor de história, né? Eu sou músico. E para quem não sabe, eu toco viela de roda, que é um instrumento da Idade Média. É interessante pensar nisso porque o meu instrumento, a viela de roda ou hurdy-gurdy, ele tá mais ligado aos trovadores, né? Os trovadores, eles vêm do século XII, sul da França, ali pela Espanha. E a gente vai falar um pouquinho sobre os bardos, que estão em outro lugar, né? Quando a gente pensa nos bardos, a gente tem que pensar ali nas Ilhas Britânicas, na Irlanda, né? Principalmente na Irlanda. Os bardos, eles já tinham uma escola e uma organização social que já era presente lá pelo século V, século V, século VI, eu acredito que já existia, porque as primeiras referências a eles são feitas pelos cristãos já pelo século VII e VIII, dando a entender que, enfim, esses homens que escreviam e liam já existiam na Irlanda. Eles não eram os bardos necessariamente, porque eu acho que a princípio quem conseguia ler e escrever na Irlanda tantos séculos atrás eram os druidas, né? Então eles tinham as runas deles, né? O Ogam, ou Ogam, não sei como se pronuncia, que eram esses símbolos que eram talhados em pedra ou árvores e etc. A tradição dos bardos começa um pouquinho mais pra frente, eu acredito, em termos dos personagens que a gente conhece, né? Geralmente em filme a gente pensa em bardo como um homem que tá mais ou menos vestido com roupas do século XVI. Não sei dizer direito, é bem fluida essa imagem, né? Mas o bardo, na verdade, ele era um poeta e ele ocupava um espaço na corte, né? Ou, bom, na delegação, digamos assim, de cada rei ou governante de determinado lugar. Ele era um poeta e ele cantava. A obrigação do bardo era registrar a história daquela família, de um determinado rei, né, os grandes feitos heróicos de um rei ou de seus ancestrais. Então ele estava ali para registrar e manter a história viva, né? Então ele precisava escrever e ler, cantar. É importante ressaltar que o instrumento que era obrigação do bardo tocar era a harpa. Tá? Então o bardo ele não era apenas um músico. Existiam os músicos de baixo escalão que tocavam flautas ou tambores ou qualquer tipo de instrumento mais rudimentar de corda e arco,
mas a harpa é o que distinguia o bardo de outros músicos, né? Então, o poeta arpista, que seria o bardo, ele teria sempre um lugar no teto de um rei ou de um governante. E era a função dele registrar aquela história, estar sempre perto dos acontecimentos. Então, alguns bardos poderiam ser guerreiros. Tendo em vista essa posição de destaque em termos de registrar e passar a palavra adiante, né? Porque, enfim, o bardo ele era um historiador, além de poeta. Então, não importava se ele estava falando a verdade ou mentira, né? As pessoas tenderiam a acreditar o que estava sendo cantado ou recitado pelos bardos, né? Então, é como se ele fosse o detentor da verdade de alguma forma. O que é um pouco perigoso, né? Porque ele poderia tanto enaltecer quem ele quer, como ele poderia maldizer quem ele não quisesse muito bem. Então, acho que essa posição de ter de poder gerar algum perigo, provocar algum perigo, ou falar coisas erradas de alguém, os tornavam bem estimados, né? Então, assim, eu acho que seria interessante para alguém ser amigo de um bardo e não querer criar uma inimizade, porque sabe lá o que ele pode dizer. E as músicas e os poemas, eles não eram declamados apenas na corte, então existia uma tradição oral que corria por tabernas, enfim, festas e vilas ou aldeias, enfim. Então é uma posição bem ambígua, assim, tem um certo poder ali, não é à toa que o bardo ele tá ali para ficar junto de um rei ou de um governante, ele não era só um músico. Aliás, ele era um homem livre, ele não era como, por exemplo, um músico de uma corte que estaria ali para entreter as pessoas. Esse músico fora da corte dele, fora da delegação de um rei, ele é ninguém. Um arpista / poeta, não, ele é alguém autônomo, como um curandeiro, um médico, um ferreiro, alguém que tem sua própria profissão, né? Isso é muito interessante. Uma coisa também que eu acho que era bacana de eu trazer aqui para vocês era a preparação, né, para um bardo. Essas escolas bárdicas, elas duravam até 14 anos, né? O curso de um bardo duraria até 14 anos e incluía genealogia, história, poesia. E quando eu digo poesia, é estudar os diferentes tipos de métrica e rimas e tudo que tá ali intrínseco na arte da poesia. Fora a música, né? Então você tem a harpa como um instrumento que precisa ser o melhor dominado por esse poeta ou bardo, e alguns outros tipos de instrumentos, tipo flautas, tambores, etc. Mas a harpa é o grande diferencial, né? Como eu falei. Essa tradição, ela segue nessa tradição de você ter patrões e reis que ficam apadrinhando um bardo, porque o bardo se forma na escola dele, ele automaticamente tem que ser absorvido por uma família ou uma corte. Então, um lugar de prestígio, respeito e proteção, né, e hospitalidade dentro de um determinado espaço de um governante. Então, as famílias tendiam a manter os mesmos bardos por algumas gerações. Então, às vezes, eles ficavam lá, passava de geração para geração o mesmo bardo da família, até ele morrer, provavelmente. E isso segue mais ou menos até o século XVI. Lá pelo século XVI a coisa começa a mudar um pouquinho e esse sistema de bardos e famílias e patrões, etc., começa a decair. É no século XVI que a Rainha Elizabeth ocupa, né, a Irlanda, e para poder ter certeza de que essa influência dos bardos e da tradição oral fosse reduzida, porque realmente era uma influência muito grande, eles eram pessoas influentes, e isso não era do interesse da corte inglesa, né? Então ela decreta que os músicos e poetas sejam executados. E aí nessa época várias harpas são queimadas e confiscadas, poucas sobraram, né? E isso é uma coisa muito impactante que aconteceu. Tanto que a harpa é o símbolo da Irlanda até hoje, né? O passaporte irlandês tem uma harpinha lá, a harpa celta. E a partir daí a coisa decai um pouquinho. E aí os instrumentos somem, os bardos perdem seu prestígio e a história meio que acaba por aí, né? É engraçado que as escolas bárdicas, elas acabam dando origem a outros tipos de escolas que são chamadas hedge schools, hedge, de borda, eu acho, que são umas escolas meio informais, onde as pessoas mais do interior ou do campo aprendiam, adquiriam alguns conhecimentos.
É interessante pensar isso. Mas a figura do bardo, resumindo, fica aí como um ser, um homem, né, influente, assim. Eu digo um homem porque os registros são patriarcais, então os registros escritos que se tem são de bardos, são homens. Então, não acredito que fosse uma profissão que pudesse ser exercida por mulheres. Não sei, a gente precisa pesquisar. Mas, de qualquer forma, eram homens influentes. Eram homens que podiam registrar e contar a história e, enfim, tá inteiramente ligado à reputação de diferentes líderes, né, da Irlanda. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sou professor de história, então qualquer coisa, por favor, me corrijam. E sigam lá meu canal, Rick Meirelles com 2 L's, que eu tô sempre falando de música, tocando viola de roda e discutindo um pouquinho aí dessas coisas, desse mundo mais bártico, moderno. Valeu, obrigado. Obrigado pela informação, Rick. Então nós vimos que os bardos realmente se assemelhavam aos menestréis e trovadores. A verdadeira diferença é a origem. Como o RPG é um jogo de origem inglesa, o termo bard, em inglês para bardo, foi adotado. Pode-se defender o termo do uso menestrel em traduções de línguas românicas, ou pode-se dizer que bardo traduz melhor considerando a origem e a ideia original da classe. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e ative o sininho para ver os próximos vídeos. Comente aqui qual a próxima classe que vocês querem aqui embaixo. Não se esqueçam de ir no canal do Rick e se inscrever. Tá aqui o link na descrição. Até a próxima. Tchau!